Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Jacielma Araújo, ela que é uma mãe atípica e veio falar um pouquinho da sua história aqui para vocês. Jacielma, seja bem-vinda. Obrigada. Para que a gente possa começar, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Jacielma. Jacielma é uma mulher guerreira que luta pelos objetivos da sua filha, que nem sempre foi fácil, foi muito difícil para chegar até aqui, mas com sonhos, objetivos, que a cada dia melhorem a vida da minha filha e a minha também. E quem era Jacielma antes de ser mãe? Eu era um estudante, costurava, eu tinha minha profissão de costureira, trabalhava em casa, dona de casa, casei. Depois fiquei grávida, Foi desejada? uma gravidez planejada, e fiquei muito feliz, muito. Era meu sonho ser mãe. E quando eu soube, pura alegria. Mas aí, ao decorrer do tempo, foi passando os dias, e com alguns anos, o desenvolvimento dela, por ser mãe de primeira viagem, eu não entendia. Não, é o tempo dela, ela não fala porque é o jeito dela. E assim foi passando os anos. E eu fui aceitando como se fosse coisa dela mesmo. Daí eu resolvi botar ela na escola, colocar na escola. Aí Com quantos coloquei anos? 4 anos. Coloquei ela na escola e a professora percebeu. O que era que ela te trazia nesses 4 anos que você achava que era normal, que era do desenvolvimento, do tempo dela, de acordo com o desenvolvimento até os 4 anos de idade? Ela não falava, Até 4 anos. sim. A comida era muito seletiva, não queria comer. Ela começou um período a comer, depois não aceitou mais nenhum tipo de alimento, era só a mamadeira. Dificuldade de ir no banheiro, empilhar coisas, uma em cima da outra, tudo milimetricamente correto. Mas eu achava que isso era dela. E eu não sabia o que era o autismo. Jaciama, nesse período, até os 4 anos, né? Porque assim, no SUS a gente tem os postinhos de saúde que são prevenções. Você levava ela nessas prevenções? Sim, E o que lá eles diziam? levei até nas policlínicas que tinha perto da minha casa, por conta que ela chorava muito, muito, e eu não sabia o que era. Aí levava em um, dizia que era cólica, levava em outro, é algum desconforto. Ela tem também problema de prisão de ventre. Aí falaram também isso. Vários diagnósticos, mas nenhum o autismo. Tanto no posto quanto nas policlínicas que eu fui. No caso, até 4 anos, eles no postinho não conseguiram Não. identificar também. Aí quando colocou na escola aos 4 anos, aí o que foi que a professora chamou mais a atenção dela, fora ser não verbal, né? Não conseguir ter o diálogo. Assim, ela não interagia com as outras crianças. Ela ficava num cantinho, não copiava, não pintava do jeito, assim, uma criança vê o desenho e querer pintar. Ela não, ela ficava parada, esperando comandos, não falava e ficava no cantinho dela. A professora já tinha um aluno autista. Aí observou as características Parecidas, né? e isso, que estava muito parecido, e foi que aí que ela foi difícil para ela falar para mim. Ela procurou um meio para falar para mim. Uhum. Nesses 4 anos que você, no desenvolvimento dela, como ficou a tua profissão? Quando você foi mãe, o que foi que mudou, assim, antes do diagnóstico, nesses 4 anos? Você continuou trabalhando? Foi você que cuidou dela nesse período de 4 anos? Como é que foi, assim, um pouco essa tua rotina? Sim, sempre foi eu. Ela nunca ficou com ninguém, sempre foi eu. Eu costurava em casa. Uhum. E quando eu tive ela, eu continuei alguns meses costurando. Mesmo com ela bebê, cuidava dela e continuava costurando. Aí depois foi passando o tempo e eu não conseguia mais, porque ela não dormia nem de dia nem de noite. E isso ficou desgastante para mim e para ela. Uhum. Aí foi quando eu comecei a procurar ajuda Entender. para entender o que era que estava acontecendo. Uhum.
E quando essa professora chegou para te falar assim, como foi a tua reação? O que foi que você sentiu? Nossa. Ela chegou aí e falou para mim assim, ô Jacielma, o Iliane não está acompanhando a turma normalmente, como toda criança acompanha. Ela está com alguma dificuldade, eu gostaria que você pesquisasse sobre... Ela falou até o TDAH e o autismo. Aí eu disse, mas o que é isso? Aí ela disse, pesquisa. Para ver se tu É. entende se Aí tem eu alguma fui conexão. pesquisar. O TDAH nem tanto. Mas quando eu pesquisei sobre o autismo, que eu li, dentre, vamos dizer, 10 sintomas, o William tinha 9. Mas na hora que eu li, foi aquele choque. Minha filha é autista. E agora? Foi uma forma indireta, né, dela Foi. falar. Aí, e eu comecei a chorar, mas eu digo, não, deixa eu falar com ela. Aí eu fui conversar com a diretora, e elas fizeram uma reunião comigo para explicar, porque tem muita gente que não aceita. Uhum. Não é que eu aceitei. Eu queria saber o que era que estava se passando, mas na minha mente é assim, e agora? Eu não sei mais criar minha filha. Eu não vou saber mais criar ela. Eu não sabia nem o que era autismo. Então a gente fez uma reunião, ela me explicou. Tem algumas mães lá, atípicas também. E eu entrei em desespero. Voltei para casa, chorei, passei mal. Chorei, chorei, chorei. E me perguntando, e agora? Eu não sabia para onde, nem por onde começar. O meu maior medo foi esse. Eu não sei por onde começar. Eu vou fazer o quê? E qual foi o seu primeiro passo? Meu primeiro passo foi pedir ajuda. Tinha uma mãe atípica lá. E ela me viu no desespero e falou, Jacielma, eu vou te ajudar. Aí eu disse, me ajuda que eu não sei o que fazer. Aí foi que ela foi conversando comigo e foi me indicando os profissionais que eu fosse para saber primeiro pela psicóloga, depois passar pelo neuro. E assim eu fui. Só que eu fui pelo SUS. O William começou a falar com quantos anos? Depois desse tratamento, ou ela já começou a falar depois que entrou na escola? Como é que foi? Depois demorou muito. Uhum. Depois de uns... Vamos dizer que ela começou a falar mesmo com 8 anos. Uhum. Começar a falar para a gente entender. E foi muito difícil no começo. Pelo SUS, a gente sabe que é precário, a fila de espera. E eu tinha pressa. Como era que eu ia esperar se eu saber? Eu não ia saber nem como lidar com ela. Então eu fui em busca de pessoas, de amigos, de amigas e conheci 3 pessoas que fizeram muita diferença na minha vida, que foi uma psicóloga, uma fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional. 3 anjos que na hora me acolheram naquele primeiro momento. Não foi pelo SUS, foi por coração delas mesmo, que eu sou muito grata por isso. E elas ficaram durante uns 4 anos com o Iliane no tratamento. Aí foi quando o Iliane desenvolveu a fala, desenvolveu muita coisa. Só que nesse período aconteceram outras coisas lá que não deu. Eles foram para outra cidade e não deu para continuar o atendimento com o Iliane. Aí foi quando parou, estagnou novamente. Aí eu tive que correr atrás para dar continuidade. Agora como? Eu não sabia. Aí eu fui E no como é que SUS, ficava Jaciama com tudo isso? eu Como é que foi que veio a aceitação? O que era quais eram as emoções que Jaciama sentia? O que é? desespero, desesperada sem saber o que fazer. Como se fosse num avião sem piloto. O que eu vou fazer? Mas mesmo assim, eu entendia que ela precisava de mim. Então eu tinha que lutar por algo que eu achava que era o certo por ela. O que eu entendia, né? O que estava dentro do meu entendimento. Então eu fui atrás. Fui no SUS, Ministério Público, corri atrás. Só que, filha de espera, espera. E isso daí me deixou mais angustiada porque ela estava parada. E eu tinha medo dela regredir. E como era a aceitação da família, Jaciama, nesse período? Foi um pouco difícil para eu aceitar. Mas eu aceitei.
porque eu tinha que lutar por ela. Umas pessoas da minha família também entenderam entre partes. Outros não entenderam, porque o autismo, no comportamento, são coisas diferentes. E eles olhavam assim, tem gente que não tem conhecimento sobre a causa, né? E fala, como não tem característica física, alguns falavam que não era, que as estereotipias dela eram coisas dela que criava. Uns falou que foi eu que coloquei o autismo. E teve várias críticas. E eu me sentia, ia para um lado, eu estou fazendo certo, ia para o outro, um falava bem, outro falava mal, um dava apoio, outro criticava. E depois eu fiquei sem saber. Eu estou fazendo certo pela minha filha, eu quero fazer certo por ela. Mas eu ficava olhando as opiniões ao meu redor e isso me atrapalhava. Uhum. E como foi que você conseguiu, né, dar andamento ao tratamento de Williane? Aí depois, quando eu estava bem aflita, aí eu conheci uma pessoa que viu também como eu estava aflita e o Williane estava mais agitado que o normal. Como estava sem as terapias, isso também desencadeou várias crises nela. E essa pessoa me viu e viu a situação que o Williane estava e falou assim, eu tenho um lugar acolhedor que vai te receber, vai te apoiar do que tu precisa. Aí eu disse, onde? Aí eu disse, onde? Me deu o endereço. Olha, que eu vou lhe dar um endereço, você vai lá conhecer. Se vou. Nossa, fiquei pulando de alegria, meu Deus, eu vou conseguir. Eu digo, mas isso deve ser muito caro, eu não vou conseguir, não. Porque essas coisas são muito caras, mas... Aí eu cheguei no INTEAC. Quando eu cheguei aqui na frente, um pouco travada, com Armada. medo. Algo novo, né? Que a gente chega a algo novo sem saber. Mas quando eu cheguei, fui muito bem recebida. Me acolheram, conversaram comigo, com minha filha. Eu não cheguei legal aqui. Eu não estava como eu estou hoje. Eu tenho depressão, ansiedade, isso daí estava bem aflorado quando eu cheguei aqui. E o Williane também. Mas aí começou os tratamentos. E não só a Williane, mas a mim também. Aí foi quando eu entendi que eu tinha que estar bem para cuidar dela. E aqui o cuidado é dela, mas é meu também. E o que foi que você conseguiu, né, observar nessa mudança de ter esse acolhimento integralizado, de ser acolhida, de entender que você também precisa de estar bem para que você consiga cuidar de Williane? O que foi que você conseguiu observar dentro desse método, né, de acolhimento? O desenvolvimento de Williane foi primordial com os profissionais daqui. E também não só cuidam dela, mas entregam ferramentas a nós, os pais, para a gente saber lidar, como saber trabalhar com a criança em casa também, porque é a extensão daqui. Mas eu costumo dizer que aqui é a minha segunda casa. É E minha que bom, né? família. Muito bom. Depois que eu comecei a fazer parte do instituto, tudo mudou. E hoje como é que é Jacielma? Já se ama, uma mulher com esperança, feliz. Hoje eu posso dizer que antes eu dizia, não sou feliz, mas fiz minhas terapias, faço ainda, mas está muito melhor do que estava. Me aceito, mais vaidosa. Eu tinha esquecido de mim, do meu eu, de quem era eu. E aqui eu me redescobri. E aliado a isso, melhor ainda, como cuidar de Williane. E esse foi a combinação perfeita. E essa evolução de Williane, né, aqui no ITEAC, pelos profissionais que ela é acompanhada, como é que você vê? Porque a gente também, esse que você traz, esse reforço positivo, né, que a gente também passa para casa, o reforço também, a forma de você lidar, de entender também,
né, as dificuldades, as limitações na realidade dela com a parte externa também, a parte sensorial, como é que você consegue, né, hoje, também compreender e executar em casa? Assim, aqui, quando elas passam nas atividades, sempre no término das atividades a gente conversa. Os profissionais conversam e falam quais são as dificuldades que está tendo, passam exercícios para casa e explicam, olha, como é que a gente deve fazer, deve agir para o conjunto daqui para lá para casa. Uhum. E vai dando certo. E sempre a gente está se comunicando. E isso ela vem desenvolvendo muito bem. Qual hoje que você vê a maior evolução de Williane? A gente sabe que são pequenos desenvolvimentos, né, durante o tratamento multidisciplinar, mas eu acho que você pode dizer assim, que Williane tinha mais dificuldade, que hoje você vê que ela teve uma melhora. A fala, a interação social com as outras crianças, a coordenação motora dela melhorou muito, muito mesmo. E ela ama estar aqui, né? Quando ela chega, mãe, Não quer ir vai embora, para né? a terapia hoje? Vai. Ela ama estar aqui, eu também. E ela vem desenvolvendo muito bem, ela está lendo, está escrevendo, coordenação motora, E ela interação lê muito social, bem. sim. E eu fico orgulhosa disso, porque eu digo, eu estou no caminho certo. Willy, a gente vê a evolução dela, né? Ela ainda tem algumas dificuldades, algumas limitações que tem que ser tratada, que feito eu falo contigo também, quando eu fazia terapia com ela, né? Eu falava muito sobre a parte da socialização, né? E até mesmo da comunicação. Eu digo hoje que é mais a parte comunicativa do que Isso. social, porque social a gente já vê que ela já se, né, já se turma com o pessoal. A gente está tentando e tá vendo uma melhor maneira dela desenvolver esse diálogo mesmo. Que a gente vê que ela tem uma certa dificuldade ainda no diálogo de alguns Isso. entendimentos. É. Então a gente vê que a gente está trabalhando, né? Os profissionais vêm trabalhando muito isso com ela. E como você falou, na parte motora, ela desenvolveu. Muito, muito. Quando eu fiz um teste com ela, eu digo, não, ela tem que ir para a físio para dar uma ajudada também, né, nessa parte motora dela. Jacielma, também não só essa parte motora, né, que eu observei, mas também aquela parte que também foi trabalhada com ela, a questão de que ela se mordia as outras pessoas, ela tinha essa parte, né, agressiva também consigo e com o outro. E a gente veio e implantou nela, né, a Lara, a boneca que foi ela que deu o nome de Lara, né, a Larinha dela, que foi com que ajudou ela tirar, né, entender um pouquinho melhor aquilo que ela sentia. E quando eu conversei com ela, Willy, a gente vai fazer o seguinte, a Lara vai ficar te ajudando. Quando tu sentir raiva, tu tem que beijar a Lara no lugar de morder, ou morder a mamãe, ou morder outras pessoas. E foi algo que na primeira semana, segunda, foi dando uma complicação, tinha hora que ela jogava a Lara e ela aquela coisa, mas que deu super certo, né? Sim. Então, assim, ela hoje era uma Larinha, hoje é uma Larona, como ela mesmo fala, mas assim, são algo que eu vejo que o Willy vem desenvolvendo, né? Sim, muito. Então, assim, o triste hoje para mim é que eu não posso mais acompanhar, né? Eu tive que passar para outro profissional que também, por sinal, muito, para mim é excelente, muito, né, especial para o Willy também. O Willy gosta muito, Sim. que é a tia Renata, né? Ela ama a tia Renata. Então, assim, eu queria também voltar um pouquinho para Jacielma, né? Como é que foi ser acolhida Foi maravilhoso. e ter esse conhecimento do autocuidado, da importância do autocuidado? Maravilhoso. Não só exterior, mas foi de dentro para fora. Começou dentro de mim, a eu entender que eu precisava olhar para mim também. Porque além de ser mãe, eu sou mulher. Eu sou Jacielma. Eu não sou só a mãe de Williane. E na minha mente era isso, eu sou a mãe de Williane e o foco era ela. Só que eu não estava bem. Quando a gente não está bem, como é que a gente vai poder ajudar o outro? Então, foi quando eu comecei as terapias aqui e a fórmula de explicar e de mostrar a diferença entre você se cuidar ou não.
Eu não me cuidava, eu não sabia o que era autocuidado, eu não me aceitava como eu era. Então eu comecei a enxergar o meu eu dentro de mim, quem sou eu? E comecei a gostar de querer me cuidar, porque eu não gostava de me cuidar. E comecei a me arrumar, comecei a sair mais. Tenho o meu momento meu, porque geralmente a gente que é mãe não tem o nosso momento sozinha. Mas eu procurei o meu momento para fazer coisas que eu gosto. Que já se é uma gosta sozinha de fazer. Eu amo estar com minha filha, mas eu preciso de um tempo meu para me reconhecer, para fazer o que eu gosto, para depois eu estar pronta para oferecer a ela o melhor de mim. Então eu comecei a me arrumar, a passear mais, fazer coisas novas. E eu não costuro mais, por conta que desde quando ela começou a, os problemas do autismo, impediu um pouco para mim continuar o trabalho, porque eu não estava dando conta. Eu sozinha não estava dando conta. Mas aí eu procurei o quê? Ajudar uma pessoa, outra. Uhum. Costuro alguma coisa de alguém, faço uma coisa ou outra. Então isso eu me sinto importante. Eu estou importante que eu estou fazendo minhas coisas. Estou cuidando da minha saúde. Era sedentária em casa, chorando, triste. Agora eu faço minha caminhada. Vou conversar com pessoas, amigas, pessoas que de anos que eu não tinha visto, comecei a falar. Como é sair do posicionamento de vítima para ter a sua própria história? É diferente, porque antes eu pensava, nossa, mas por que eu? Por que eu sou assim? Tipo, coitada, eita, eu não posso fazer isso porque eu tenho uma filha autista, não tem mais jeito, pronto, minha vida vai ser estagnada assim. E não é. Quando a gente enxerga que a vida é mais que isso, que fica mais leve, não só comigo, mas com minha filha também. Eu estando bem, eu estou puxando ela também. Nossa, ela mudou totalmente. Ela vem da mãe dela bem, ela fica bem. É automático. E qual a mensagem, né, o recado que você pode deixar para essas mães que estão te assistindo aí sobre esse autocuidado, de saber quem você é? Ah, eu deixo a esperança e assim, que você consegue. Só é você lutar, ir à frente, ir atrás dos seus ideais, o que você acredita, lutar, nunca desacredite do seu filho ou da sua filha, que ela vai conseguir ou ele vai conseguir. Agora você tem que lutar por isso. E não esquecendo de você também. Se cuide, se ame, se aceite do jeito que você é. E procure, no dia a dia, se adequar ao mundo dela. Eu me adequo ao mundo da minha filha e o meu. E as duas interagindo, uma puxar a outra, e vai dar certo. E a vida está mais leve, está mais feliz, mais alegre. E assim, a gente vai melhorando um dia a dia. Um dia após o outro. 1% todo dia. 1%. Ou quando puder, né? Porque às vezes É. a gente não consegue todo dia, Tem mas dias que estagna, mas é um processo. É um processo que não para. A gente vai um dia após o outro. é um aprendizado todos os dias. Viver o presente. A gente pode resumir tudo isso como respeito? Sim, Respeite, sim, para que possa respeitar o outro. é verdade. Porque eu gosto de dizer que o preconceito é a falta de conhecimento. Isso. Quando eu não conheço, eu falto respeito com qualquer um, ou consigo, ou com qualquer causa. É Não é verdade? verdade. Eu, Iliane, e o ITEAC, né, agradece, não só por você estar aqui no podcast podendo contar a sua história, mas também por acreditar no nosso projeto, por acreditar nos profissionais que aqui estão, né, e que você possa fazer sempre parte dessa história ITEAC. Eu que agradeço, Eliane. Você é um anjo na nossa vida e todos os profissionais daqui. Minha palavra, resumindo ao ITEAC, é gratidão. Eu sou muito grata por fazer parte dessa família.
Nós que agradecemos.